Papai, querido Deus, nessa manhã nós, como igreja, aquietamos, Senhor Deus, a nossa alma e clamamos: fala conosco, fala conosco. Usa, Senhor Deus, o teu servo, o teu filho. Usa, Senhor Deus, o André, agora na ministração, que ele seja um instrumento vivo, puro, santo, para que aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, na mente dele, com muita sabedoria e unção, ele saiba trazer para nós teu corpo, como um alimento tão necessitado que estamos, papai, de comer, Senhor Deus, da tua palavra nesta manhã. Que a tua bênção seja sobre o teu filho, o teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom. Deus te abençoe. Amém. Graça e paz a todos, amados irmãos, os que se reúnem aqui, os que assistem de forma online e os que ainda vão assistir de forma gravada, né? E todos possam ser profundamente abençoados nesse dia. Deus é fiel. A gente quer agradecer a Deus, louvar o Senhor por essa oportunidade e também por esses dias que o Senhor nos concede, né? De adaptação. Isto realmente é uma realidade. Amém? Quero convidar os amados que, por favor, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Temos como igreja já por anos a disciplina, o hábito, a necessidade de lermos a palavra de Gênesis e Apocalipse durante o ano. Temos sido muito abençoados com a presença dos evangelhos constante e também aos domingos, não é? Na pregação. Evangelho de Mateus, capítulo 27, do verso 1 ao 31, é o que nos toca hoje como igreja. E antes de nós lermos, gostaria de fazer uma pequena introdução, onde nós possamos nos situar melhor para entrarmos aqui na mensagem. Aos que anotam, eu dei um tema simples, que da seguinte maneira: 4 princípios fundamentais em Mateus 27, do 1 ao 31. O tema da mensagem é 4 princípios fundamentais em Mateus 27, do verso 1 ao 31. Evangelho de Mateus, constituído por 28 capítulos, geralmente nas principais bíblias de estudo, os irmãos que têm esse hábito de estudar, fizeram o seminário, nos traz uma data por volta de 50 a 65, às vezes 75 depois de Jesus. O evangelho atribuído a Mateus, pouco se sabe, mas acredita-se que ele liderou uma viagem missionária naquela região. Aceita-se que Mateus era aquele antigo publicano, foi chamado por Jesus de maneira poderosa. O Evangelho de Mateus traz como tema Jesus, o cumprimento, não é? Ou o cumpridor das profecias do Antigo Testamento. Palavras como cumprir, reino dos céus, filho de Deus, não é? Filho do homem, igreja, são bem peculiares do Evangelho de Mateus. O propósito é principalmente afirmar que Jesus, sendo o cumprimento das promessas, também pelo Evangelho de Mateus, confirma ser o filho de Davi, portanto um rei eterno de um reino eterno. Amém? A estruturação do Evangelho de Mateus. Geralmente nessas Bíblias que nós temos, lemos por anos, estudamos aqui no seminário, e o grande desafio é seguir estudando. Ela separa aqui do capítulo ao capítulo 4, nós vemos esse Messias, esse cumpridor das profecias do Antigo Testamento, sendo mencionado do capítulo 1 ao 4, também mostra Jesus como o Salvador do seu povo, e este será o nome dele, será Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados, Mateus 1, 21, mas também mostra Jesus sendo a esperança dos gentios. Quantos podem dizer amém? Do capítulo 5 ao 7, nós temos as bem-aventuranças, aonde a gente como igreja denominou de os estatutos do reino. Todos aqueles que fazem parte do reino de Deus é necessário que pratique
as esmolas, as ofertas, as orações, tudo isso com um coração correto. Do capítulo 8 ao capítulo 11, nós vemos Jesus dando instruções aos seus discípulos nas viagens missionárias, o que devem fazer e o que não deveriam fazer, digno ao trabalhador do seu salário. Amém? Do capítulo 11 ao capítulo 13, nós temos confrontos e controvérsias. Geralmente Jesus combate os fariseus e a sua religiosidade por meio das parábolas. São 7 parábolas listadas no Evangelho de Mateus. Do capítulo 13 ao capítulo 18, nós vemos Jesus mencionando como deveria ser a nossa vida no tocante à vida em comunidade. A comunidade, como deveria ser o discípulo conforme a sua moradia, o seu local de convivência. Do capítulo 19 ao 25, não é? Nós temos a entrada triunfal. Jesus purifica o templo novamente, está prestes a ser entregue. A festa da Páscoa será celebrada. E do capítulo 26 ao 28, do qual nós vamos ler o 27, nós temos a crucificação, nós temos a sua morte, a sua ressurreição e a grande comissão. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Amém, amados? Este é um pouquinho da estruturação do Evangelho de Mateus para que a gente entenda exatamente o capítulo 27. Amém? Como diz os irmãos lá, alguns irmãos em Canárias, agora vamos começar a mensagem, ok, queridos? Então, novamente, o tema, 4 princípios fundamentais, em Mateus 27, verso 1 ao 31. Eu quero desde já dar os 4 princípios para que os irmãos anotem e depois a gente só passa com a graça e permissão do Senhor. O primeiro princípio, os religiosos e o seu plano mau. O segundo princípio, o discípulo e o coração corrompido. O terceiro princípio, a posição e a omissão, e o quarto princípio, o povo e a sua escolha. Quando lia, meditava e esperava no Senhor e a sua vontade de direção para essa manhã, o Senhor realmente foi colocando tantas coisas no meu coração a respeito destes pontos. Lembrando nós que, embora nós vejamos a maneira pelo qual o Senhor foi entregue, não podemos esquecer da sua soberania e do seu grande plano se cumprindo. Nada fugiu o controle do Senhor. Tempos atrás a gente segue estudando, segue fazendo os cursos e as leituras. Alguém disse que predestinação não é só questão da vontade de Deus, mas sim a sua intenção. Nós vemos que o Senhor estava destinado a ser entregue, mas os meios e as formas nós vamos ver hoje aqui nessa manhã. Amém? Então, o primeiro princípio fundamental encontrado, que o Senhor concedeu a nós, a mim nessa manhã, é o princípio dos religiosos e o plano mau. Mateus 27, verso 1, acompanha comigo, por favor. A palavra de Deus diz: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. No verso 1, finalzinho, diz que todos, aliás, no início, todos os principais sacerdotes, repita comigo, por favor, todos os principais sacerdotes. Havia todo um complô, havia uma unanimidade para que Jesus fosse não só agora entregue, porque ele já está preso, mas que ele seja sentenciado à morte. Nós vemos aqui o princípio dos religiosos e os seus planos maus. Religião, eu fui no dicionário, para ser mais específico, diz que é a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e o qual se deve respeito e obediência. Então, religião é todo um grupo de crença, de fé, que me arremete à adoração e à obediência. No entanto, quando isso não está fundamentado em Jesus, quando não procede de Jesus e para Jesus, nós podemos colocar que isso é parte de religiosos e de religião. A palavra de Deus nos mostra que todos os principais sacerdotes, o sinédrio na ocasião, fariseus, saduceus e todos os outros escribas e lideranças daquela época, não só estavam satisfeitos de terem prendido Jesus na quinta-feira à noite no jardim de Getsêmani, recentemente a tia Miriam ministrou essa palavra, eles queriam matá-lo.
Nós estamos aqui na sexta-feira muito pela manhã, ao romper do dia. Jesus havia sido aprisionado na quinta-feira no jardim do Getsemane. Ele foi submetido ao primeiro julgamento, o julgamento religioso. Ele foi levado à casa do sumo sacerdote Caifás, que na ocasião, Anás era sogro do sumo sacerdote Caifás. 2 sacerdotes oficiavam naquela ocasião. Realmente o templo e a condição espiritual desse povo estava uma bagunça. Jesus foi interrogado inúmeras vezes pelas muitas formas que ele ministrou e manifestou, mas quando ele mesmo diz lá no Getsemane, este era o poder e o momento das trevas, deveria ser assim. A palavra de Deus diz que ao romper-se o dia, todos os principais sacerdotes então querem levá-lo ao governador Pilatos, o 6º procurador da Judéia, porque eles entendiam que como judeus, como povo judeus, eles não teriam poder para matar Jesus como deveriam. Os judeus naquela ocasião poderiam acusá-lo por blasfêmia e condená-lo possivelmente a ser queimado ou quem sabe apedrejado, mas não por crucificação. Somente o Império Romano poderia ministrar esse tipo de morte, e a palavra de Deus e as profecias, como já foi destinado ao Evangelho de Mateus, que Jesus é o cumprimento das profecias, nos mostra que ele precisava ser crucificado, deveria haver nele morte e morte de cruz. A palavra de Deus diz, assim como Jesus mesmo menciona em João capítulo 3, que assim como a serpente de bronze lá no Antigo Testamento foi levantada, e todo aquele que era picado por causa da sua desobediência, por causa das suas maledicências contra Deus e aqueles que Deus colocou, ao olhar para aquela serpente eram curados. Jesus disse, assim como a serpente de bronze foi levantado, eu preciso, o Filho do Homem será levantado e eu atrairei todos a mim. Então tinha que ser dessa maneira, mas estes são os caminhos. Meus irmãos, eu gostaria de aplicar algo que Deus colocou no meu coração. Cuidemos em não permitir que, por meio da religiosidade, da religião, do politicamente correto, daquilo que parece ser, não é, um zelo fervoroso, fanático como eram os fariseus e os saduceus, que tinham muitas divergências, mas eles se uniram para não só prender Jesus e agora sentenciá-lo à morte, possa fazer da mesma forma como foi há 2000 anos atrás para conosco nesses dias. Há uma tentativa do inferno, há uma forma e todo um planejamento satânico para que Jesus, na sua vida e na minha vida, seja não só amarrado, preso ou detido como foi, mas seja silenciado completamente. Obviamente eu não estou me referindo que Jesus pode ser silenciado por alguém, mas nós podemos perder a vida de Deus, a sua manifestação, as suas ações por meio das nossas vidas. Há toda uma cilada do diabo nesses dias, a fim de que nós nos sintamos presos, amarrados e incapazes de manifestarmos Jesus a quem o Senhor nos destinar. Será que nesta manhã alguém aqui se encontra preso? Será que alguém aqui se encontra com o seu coração, com a sua fé, com a sua esperança detida, amarrada e está quase em falência? Dessa mesma maneira como foi há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, talvez esteja ocorrendo aqui. Mas a palavra de Deus diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que usar contra nós em juízo, nós a condenaríamos. Um dos princípios pelo qual nós cessamos ou combatemos esse espírito de religiosidade é pela oração e pela própria palavra. Nós precisamos nos posicionar, como já foi mencionado, e não permitir que a voz de Deus, que a vida de Deus, por meio que age em nós e por meio de nós, não seja silenciada ou calada nesses dias. Abra os seus lábios, manifeste o poder de Deus. Aonde você for, deixa Jesus mover através da sua vida. Sabe, Deus colocou no meu coração que há tantos homens e mulheres de Deus aqui nessa manhã. Há tantos homens e mulheres de Deus, até mais capazes, com muito mais capacidade, com muito mais sonhos de Deus que você imagina. Mas os nossos olhos, a nossa mentalidade faz focar-nos em nós, na nossa limitação, e nos priva de ver o que Deus pode realizar através de nós, se nós nos dispormos nas mãos dele. O chamado de Deus é assim. Deus não chama os sábios nem os poderosos, aliás é o contrário, os fracos, os que não são, para envergonhar os que são, para que Deus somente receba toda a glória e toda a honra.
Permita-se ser usado novamente pelo Senhor. Pessoas hoje ou nessa semana na sua casa, junto à sua família, junto ao seu trabalho, no seu ambiente de estudo, precisam que Jesus se manifeste, e Ele se manifesta por meio da sua igreja. Abra os seus lábios, profetize, impõe as mãos, persista em orar, em crer. Nós vimos aqui o quão tem sido desafioso nesses dias na questão física. Não é? Lá em casa nós passamos realmente por algumas situações físicas, mas o que Deus colocou no coração, que o fato delas existirem, das oposições fazerem frente, não é que nós não temos fé para operar, mas é que é necessário, além de operar em fé, é de perseverar, porque em cada desafio desse, nós somos fortalecidos. Deus nos ensina tantas outras coisas que nós não iríamos aprender se nós não passássemos por isso. Eu quero convidar você, amado irmão, amada irmã, e você que nos assiste, a novamente permitir ser usado. Discirna a batalha, discirna as lutas, e as nossas lutas, a nossa luta não é contra carne e sangue, são contra principados e potestades, é contra o inimigo. O inimigo não é a sogra, não é o cachorro, não é o marido, a esposa, pode até parecer, mas não é. O inimigo é aquilo que não aparece, são as armadilhas estiladas que ele bem sabe colocar. Todos os sacerdotes na ocasião, havia uma unanimidade, há todo um preparo para que eu e você sejamos presos, detidos e silenciados. Mas Deus, em nome de Jesus, não há de permitir isso. A palavra de Deus diz que era impossível que a morte detesse o autor da vida. Paulo, em Romanos 8, verso 38, diz que aquele, assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele é capaz de vivificar cada um de nós e nos manter como Deus deseja que nós façamos. Amém, amados? Este é o primeiro princípio, o princípio dos religiosos e o plano mau. Segundo princípio, discípulo e o seu coração corrompido. Acompanha comigo, por favor, no verso 3. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 3: Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado e tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Primeiro princípio, os religiosos e o plano mau. Segundo princípio fundamental que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, é o discípulo e o seu coração corrompido. Quem era Judas? Judas era alguém de dentro. Evangelho de Lucas, capítulo 6, acredita-se que Mateus seja o primeiro evangelho escrito. Alguns acreditam que o Evangelho de Mateus e Lucas basearam-se em Marcos. Mas no capítulo 6 de Lucas diz que Judas, ele foi alguém escolhido. E foi alguém escolhido por Deus por meio de Jesus, após ele ter orado uma noite toda. A palavra de Deus diz que Jesus sobe ao monte e passa a orar. E ao chegar pela manhã ele desce, e a palavra fala que ele chamou para si o que ele mesmo quis. Marcos capítulo 3 diz que ele chama primeiramente para que cada um destes estivesse com ele, e depois os envia para pregar, ensinar, expulsar demônio, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Judas fazia parte daquela equipe ministerial. Judas conviveu com Jesus por todo esse período, ele viu todas aquelas manifestações que os evangelhos descrevem e aquelas que o evangelho não descreve, segundo João, que disse que se fosse registrado tudo que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberiam tantos livros. Mas o que está registrado é suficientemente, segundo João, para que nós possamos crer e crendo tenhamos a vida eterna. Você crê nas ações de Jesus? Você crê nas manifestações de Jesus? Você crê que você e eu fomos chamados para sermos parte desse time, desses obreiros, desses que receberam uma vocação como Judas recebeu? Quantos creem? Amém? Mas Judas, neste momento, ele não aproveitou. Ele teve uma oportunidade que tantos outros, quem sabe,
quiseram. Me lembro agora de alguém que foi curado, aliás, foi liberto por Jesus, e ele quis seguir Jesus, quis ser parte daquela equipe de apóstolos no ministério. Jesus disse: volta para os teus, volta para a tua casa, conta todos o que o Senhor fez por ti nesses dias. Aquele homem havia passado tanto tempo longe de casa, certamente era um pai, possivelmente era um marido. Pessoas não tinham por tempo, porque a sua morada era no sepulcro, no cemitério. Essa é a obra de Satanás. Já o estava conduzindo profeticamente para o mal, até que Jesus resolve passar por este lugar e por causa somente deste homem o liberta e o devolve à sua casa e à sua família. Tantos quiseram seguir o Senhor, mas Judas não aproveitou. A palavra de Deus diz nos evangelhos que Satanás já havia entrado no seu coração. E o meio pelo qual isso se manifestou nesta ocasião foi por conta do dinheiro. O apóstolo Tiago diz que ninguém ao ser tentado, de que de Deus, a parte de Deus é tentado, mas cada um de nós é tentado por aquilo que somos atraídos. O que atraía Judas na ocasião era o dinheiro, mas Jesus não errou. De todos os 12, Judas possivelmente era o único que havia recebido uma incumbência, um cargo, uma administração. E a palavra fala, o Jonas ministrou esse devocional há um tempo, do qual Judas roubava, ele tirava das ofertas. Jesus sabia de todas as coisas, ele teve a oportunidade de se arrepender, certamente em todas aquelas vezes que Jesus ministrava. As 7 parábolas descritas no Evangelho, dentre elas falando sobre a pérola de grande valor, as coisas mais importantes, Judas teve a oportunidade. A palavra de Deus diz que havia um poder do Espírito Santo, estava sobre Jesus, para curar, para manifestar as obras de Deus, de maneira que as pessoas, ao tocarem na orla da sua veste, eram curadas completamente. Judas viu tudo isso, mas ele perdeu, não é? Perdeu a rosca, como dizia por aí, perdeu a direção. O coração e a motivação dele não estavam corretos. A palavra de Deus diz que ele veio a perder-se por amor ao dinheiro e pelo desinteresse de Jesus. Vendeu Jesus a preço de escravo, 30 moedas. Morreu terrivelmente sem levar uma só dessa moeda consigo. Permita-me falar a respeito do suicídio. Aqui há um princípio muito claro a respeito desse espírito de suicídio. Por mais que haja explicações, por mais que as pessoas tentam explicar de uma maneira que nos faça comover e não pensar assim, o suicídio está atrelado à culpa, à vergonha, está atrelado a um erro naquilo pelo qual Deus projetou, a qual Deus desenhou alguém. Jesus pode nos remover e nos tirar sempre desses lugares e dessas ocasiões. Se alguém aqui tem sido atormentado, se alguém aqui tem sofrido com pensamentos nessa linha, nessa área, sabe que de Deus não procede isso. Quando a palavra menciona lá em Atos, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, narra este fato a respeito de Judas, dizendo que ele teve o prêmio do qual ele buscou, rompeu-se as suas entranhas, quebrou-se o galho, ele rompeu suas entranhas e precipitou-se. A palavra precipitar está muito mais ligado não só à questão física, mas espiritualmente. O original dessa palavra mostra que ele precipitou-se, ele desceu ao precipício, a um lugar onde o mesmo Jesus escreve que haverá choro, ranger de dente, não é? O fogo não se apaga. É para lá onde vão as pessoas que por Satanás são enganadas. Mas Jesus é o autor da vida, o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, está aqui para avivar o seu coração, para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que há uma saída, que há uma solução, e você pode permitir que o Senhor te perdoe, te lave, te purifique. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus não só perdoa, mas purifica de todo o mal. Não se deixe ser levado por culpa, não se deixe ser levado por engano, não se deixe ser levado por peso. Deposite aos pés do Senhor e disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Judas, o discípulo, naquela ocasião, neste momento da sua vida no ministério, tinha um coração corrompido. Lá na SEC existem muitas ferramentas e de vez em quando a gente usa,
Rafa vem junto, gosta de mexer, e como uma boa criança, né, só lá em casa, só com os meus, depois de eles usarem, utilizarem, brincarem, imaginarem, eles guardam tudo certinho e colocam lá certinho no lugar onde estava. É assim os pais? É assim, não é? Os que já são avós, os que já são, né, bisavós, os que vão... Pois o homem mais sábio, segundo não é, a natureza humana, qual recebeu da parte de Deus essa porção, diz que existem muitas coisas que é importante nós guardarmos. Mas em Provérbios 4:23, tão conhecido o texto, a palavra de Deus diz que sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. O coração de Judas estava totalmente preenchido por aquele desejo ávido, por aquele desejo de ganância. O meio pelo qual ele resolve entregar Jesus tem ou está atrelado ao dinheiro. Nós precisamos guardar o nosso coração. Também, amados, permita que eu faça uma pergunta a todos nós, não é? Aqui nos mostra Judas, alguém sempre ligado à traição ao dinheiro. Nos mostra um coração não correto, motivações tortas. Eu faço essa pergunta a todos nós. Quantos de nós temos necessidades? Quantos de nós hoje temos tantas necessidades emocionais, espirituais, financeiras? Agora, amados, porque realmente nós queremos ganhar mais ou ter mais? Qual o propósito ou qual a motivação do nosso coração em sermos de repente promovidos? Por que ter mais? Por que, estar melhor posicionado? Já paramos para pensar? Essa madrugada, quando eu pensava a respeito de Jesus, mencionando, colocando Judas nessa função ou nessa responsabilidade, nessa atribuição, em Judas, o discípulo com o coração corrompido ou voltado para isso. Não, nós não podemos também deixar de fazer essa pergunta a todos nós. Por isso, o tema 4 princípios fundamentais em Mateus 27. Quais são as nossas motivações em termos mais? Eu creio que em nome de Jesus, Deus quer, Deus pode e Deus vai prosperar cada vez mais os irmãos, a igreja, seja no ministério, seja na área profissional, mas que haja as motivações corretas. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, diz que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe. E o interessante é que ele diz que não só trabalhe para que tenha com que se manter, mas tenha a tal ponto de poder ajudar outros. Nós, olha para uma pessoa que você tem certeza que vai receber o aumento do salário dele e fala assim, é com você essa mensagem. Ok, receba mais, tenha mais, mas para poder tocar outras vidas, para ter com que viver, porque todas as coisas boas de Deus vêm, Deus nos dá, nos apraz, tudo nos apraz o Senhor, mas que haja a motivação correta. Amém, amados? São dia esse de nós termos o nosso coração e as nossas motivações corretas, em nome de Jesus. Terceiro princípio que eu encontro, já citei e repito aqui na mensagem, dos 4 princípios fundamentais em Mateus 27, nessa entrega de Jesus, nessa condenação, é o princípio da posição e da omissão. Verso de número 11, acompanha comigo, por favor. Jesus estava em pé ante o governador. Lembra? Os sumos sacerdotes já o haviam interrogado. Agora o conduziram ao 6º procurador da Judéia, Pilatos, um homem de autoridade. E este o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Verso 15, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles, diga assim, eles quisessem. Vai guardando essas expressões. Verso 16, naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás, um arruaceiro e assassino. Então, pois, o povo reunido perguntou-lhes Pilato,
a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Verso 18, esse verso é um verso chave, porque sabia que por inveja o tinham entregado. O terceiro princípio que nós encontramos e podemos tomar para nós como instruções para as nossas vidas é o princípio da posição e da omissão. Nos parece que elas não combinam, mas elas podem ser comum. Todos nós fomos ou estamos posicionados em algum lugar aqui na terra. Eu não me refiro só àquela posição eclesiástica, na igreja, eu estou me referindo a um posicionamento espiritual. O marido, o papel da esposa, o papel dos filhos. Foi orado sobre o Brasil e a nossa responsabilidade de dar a César o que é de César, de votar, não é? De procurar ser o mais, é que podemos dizer, mais bíblico, mais sensato dentro daquilo que nós cremos possível. Todos nós estamos posicionados em algo. Você está posicionado em algo. Você foi colocado lá no seu trabalho, lá no seu lugar de estudo, você foi colocado num ministério, uns irmãos estarão prontamente num campo como liderança, como autoridade espiritual, como embaixadores de Cristo. Agora, cada um de nós temos as nossas responsabilidades e não as dos outros. Note comigo no verso 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ele fica admirado por Cristo, com Cristo. Esse homem teve uma oportunidade única com relação a alguns. Em verdade que a palavra de Deus diz que bem-aventurados que não viram, mas creram. Ele viu, mas ele não creu. Muito mais bem-aventurados nós, amém? Que não vimos, mas cremos, recebemos, vivemos, ele está aqui conosco. Ele teve uma oportunidade e ele não rendeu-se ao Senhor, ele se admira, mas no verso 18, porque Pilatos, estou parafraseando, aplicando, sabia que por inveja tinham entregado Jesus. Pilatos tinha uma posição, Pilatos tinha uma oportunidade de se posicionar, pois ele bem sabia qual era a motivação e o propósito pelo qual Cristo havia sido ou estava sendo entregue ou julgado. Ele agradou-se a si mesmo, quis agradar o povo, manter a política da boa vizinhança. Pilatos é alguém que nós precisamos cada vez mais eliminar das nossas vidas, o de não agradar a nós, agradar aos outros, a fim de aparecermos ou permanecermos bem onde nós nos encontramos, lugar de comodidade, não é? De conforto. Aqui ninguém me mexe comigo, eu não mexo com ninguém, basta apenas fazer que não sei, que não vejo, que Jesus não é essa espada que atravessa a alma de Maria, que por meio dele alguns são levantados, outros são destruídos. A gente faz que não é conosco. A omissão não combina com a posição. O contrário da omissão é uma atitude, é aquilo que me faz render a Cristo e não entregá-lo. É tempo de nós sairmos de cima do muro. Pilatos era alguém que estava em cima do muro. Quem sabe alguém nessa manhã já ouviu sobre Jesus, está ouvindo novamente pela 10ª, 50ª e por aí vai vez. Mas você nunca tomou uma decisão por Jesus. Talvez alguém que me assista agora já chegou perto de entregar a sua vida a Jesus, mas não o fez. Encontra-se em dúvida, ou como Pilatos, se omite, está em cima do muro. E aquela velha, não é, ilustração que os Jonas contavam tantas, algumas a gente guarda, outras realmente o tempo vai chegando. O muro já pertence ao inimigo. Quem está em cima do muro já decidiu ou tem decidido como vai caminhar e como vai proceder, não só a sua vida, o seu destino. A palavra de Deus diz que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, não é? Para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna. A palavra foi lida em Timóteo, que é vontade de Deus que todos sejam salvos. Ele não gostaria de salvar apenas alguns, como muitos, até linhas teológicas acreditam. Jesus deseja os seus escolhidos, ele ama e quer salvar a todos, mas todos querem ser salvos por ele. Nesta manhã, vocês, os irmãos aqui,
Os irmãos que estão de forma online, qual a nossa decisão? Omissão ou uma atitude? Pilatos, ao invés de render-se a Cristo, ele vem a lavar as suas mãos. Ele procura não envolver-se. Amanhã, meus amados irmãos, pode ser muito, muito tarde. Eu olho esses casais novos, esses jovens que possivelmente sejam aqui do bairro. Há quase 20 anos atrás eu era um destes, não é? O Nil era bem pequenininho, o Jonatas batia no Nil. Hoje está mais difícil, tem que ser 2. O Nil, a gente acompanhava ele na escolinha de futebol, agora ele está maior do que todos nós aqui, não é? Eu tive essa oportunidade de ouvir Jesus. Houve um momento que precisa decidir-se por ele. Ficar em cima do muro é perigoso. Nós não sabemos o dia de amanhã. Assim que nós chegamos aqui, nós não tivemos essa mobilidade, o tempo de Deus, a oportunidade, sobretudo, de estarmos nessas regiões. Mas então nós ouvimos de mais um daqueles amigos nossos do passado. Morreu baleado, numa condição que, desculpa, só Jesus pertence a ele o julgamento. Mas bem disse Jesus em João capítulo 6 que ele não veio para julgar. Mas as palavras que ele disse, essas são as que vão julgar cada um de nós naquele dia. Ou seja, o que Jesus já disse é o que vai ser dito diante do trono naquele dia. Alguém que já teve a oportunidade de ouvir Jesus, nós pregamos a ele inúmeras vezes. Foi até visitado na cadeia, conversávamos com o Sidney há dias sobre isso. E ele não teve essa decisão, ele foi omisso. Se alguém aqui ainda não entregou a sua vida a Jesus, amanhã pode ser tarde. Teve um tempo na nossa vida lá em Canárias que a gente ouvia muitos os hinos, muitos hinos antigos, e a gente não tinha muito hábito. A geração do Fernandinho, de repente o nosso coração começou a mudar, a gente ia ficando mais velho e começamos a ouvir os hinos. E há um hino que diz que amanhã realmente pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Posição e omissão. Todos nós estamos sentados, colocados em algum momento no qual nós temos que, com Cristo Jesus, tomar uma decisão. Ou nos rendemos, ou lavamos as mãos. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui vai querer ficar fora disso. Ninguém quer ficar sem a certeza da salvação. Ninguém quer ficar com as mãos vazias e não ter a espada do Espírito. Ninguém quer ficar sem o escudo da fé, não é? Você quer ser salvo. Jesus quer ser salvo. O Espírito Santo te trouxe até aqui. O Senhor preparou essa manhã. O que você precisa agora é tomar uma decisão. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Amém? E o último princípio, o princípio de número 4, o povo e a sua escolha. Verso 17, vamos ler o verso 17, por favor. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilato: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Verso 21. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Verso 22. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E eles disseram: seja crucificado. Responderam alguns, alguns poucos. A palavra de Deus diz que todos pediram a crucificação. Quarto princípio, o povo e a sua escolha. Quantos já ouviram aquela expressão? A voz do povo é a voz do Antigo ao Novo Testamento. Nós vemos que a voz do povo não é a voz de Deus. Nem sempre o número, a multidão, vem a ser a voz correta de Deus. É bem verdade que Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Para ser um conselheiro, para ser alguém habilitado, capaz de aconselhar alguém, segundo as Escrituras em Colossenses 3, essa pessoa precisa ter a palavra dentro de si, habitando nela, não pela metade, não abaixo, mas ricamente. Então, antes de alguém aconselhar alguém a respeito no tocante às coisas da terra, às coisas de Deus, preciso aconselhá-lo da perspectiva da palavra de Deus. E a palavra de Deus deve habitar, ou seja, ser parte da sua natureza de maneira tal
que a palavra ricamente é o que define. Este é um verdadeiro conselheiro, ou um dos instrumentos pelo qual Deus pode utilizar para nos aconselharmos. Eu lembro na escola de missões, 2005, tia Miriam ministrou a respeito da oração. Eu nunca esqueci essa aula quando ela dizia que Deus, tranquilamente, a palavra de Deus nos mostra os versos, que Deus pode falar conosco pelo menos de 5 formas. As formas mais conhecidas é pela oração. Nós nos colocamos perante Ele, tomamos conselho a respeito das nossas vidas. Deus fala. Oração se crê que não é só uma lista de pedidos de compra, não é mais um consultar da sua vontade, é um vocabulário, é um diálogo, uma intimidade com Deus. Segunda forma pelo qual Deus fala conosco é por meio da sua palavra. Quantos de nós estamos precisando de direção ou de direções para as nossas vidas? Quantos de nós precisamos tomar tantas decisões? E pelo que a gente vai percebendo, os anos vão passando, nós vamos percebendo que nós tomamos decisões todos os dias das nossas vidas, todo momento você está tomando decisão. Se sai, se não sai, qual roupa, se vai a qual lugar, se recebe ou não, se liga ou não, a pessoa Nós tomamos decisões todos os dias. Quem dirá as demais direções que pode alterar tantas coisas nas nossas vidas? E uma das formas seguras, obviamente, é pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, dedica o salmista ao maior salmo da Bíblia destinado à palavra de Deus. Nos parece que tem alguma sabedoria aí. A terceira forma de Deus falar conosco é pela paz no nosso coração. Que a paz de Cristo seja o hábito. A paz é um meio pelo qual Deus nos direciona a muita coisa. Alguém tem tomado alguma decisão ou está para tomar alguma decisão, está procedendo em algo que perde a paz. Deus está talvez falando ao seu coração. A quarta forma pelo qual Deus fala conosco, ou pode falar conosco naquela aula, é através das circunstâncias. Nem sempre, mas é possível notar que algumas circunstâncias pode ser que seja a voz de Deus gritando nos nossos ouvidos. E a quinta forma é por instrução, por conselheiros, por pessoas da parte de Deus que podem nos ajudar a tomar uma decisão. Neste caso, o povo, a maioria, tem uma escolha errada. A voz do povo não é a voz de Deus. Desde o Antigo Testamento nós vemos assim. Os irmãos lembram do ensejo de Números, capítulo 12, 13, por aí vai. Deus, após tirar o povo do Egito com mãos fortes, a palavra de Deus diz que os conduz, e Deus havia prometido a Abraão lá em Gênesis 15, promessas de uma terra que manava leite e mel. E o Senhor deseja conceder isso ao povo. O Senhor sabe, como diz Jeremias, os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, Ele que sabe, são pensamentos de paz e não de mal. Ele queria conceder aquilo que o povo precisava. Deus, por meio de Moisés, faz um teste, envia 12 espias à terra de Canaã. Por 40 dias eles observam quem mora, o que há, como é o solo, etc. Vou aplicando aqui o clima, se tinha Wi-Fi. Eles fizeram toda uma investigação, uma averiguação. Quando eles retornam, dos 12, 10, diz a palavra, que infamam a terra. Eles falam mal daquilo que Deus gostaria de entregar a eles. Somente em 2, Josué e Calebe, houver um espírito diferente. Com todo respeito, eu gostaria que você olhasse para a pessoa, se ela diga assim, então, por que você tem no número de pessoas o ser certo ou não para as direções da sua vida? Vai lá, fala isso para alguém. Se nós vemos que 10 deram um conselho errado, 2 o certo, então diga para a pessoa, por que preocupar-se com a maioria? Por que preocupar-se com os meus familiares, os meus parentes, os grupos de WhatsApp, de Telegram, e o pessoal das redes sociais? Jesus diz, lançai as redes, etc, etc. A voz do povo não é a voz de Deus, a voz da maioria, e a gente vê em Israel todos os momentos que o povo se uniu, pediu, moveu-se de maneira errada. Lembra do povo que escolhe um rei? Eles pediram um rei, qual era o propósito? Porque as demais nações tinham. Escolheram Saul, o homem segundo a escolha. Saul significa, desejado. Deus depois nos entrega a Davi,
significa amado, o homem segundo o coração. O povo escolhe sempre, a tendência do povo a escolher errado. Por isso que em Provérbios capítulo 11 diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros, de fato, há segurança. O povo teve a oportunidade de reconhecer o Messias e se arrepender perante ele, não o fez. Deixou ser induzido a crucificar o autor da vida. Eu já estou encerrando. E neste ponto eu quero aplicar da seguinte forma. Não importa quais são as cabeças pensantes na sua casa, no seu lar ou no seu ciclo de influência. Não importa quais sejas ou quantos sejam as pessoas, ou a maioria. Todos aqueles que vão contra o louvor, o reconhecimento, o arrependimento perante Cristo Jesus, antes o decide, deixa lá, deixa crucificado há mais de 2000 anos atrás, como a religião prega, deixa ele estar lá. Essa história aconteceu, ela é muito bonita, mas não nos traga para cá. Todo tipo de manifestação de influência, seja falando, seja nos grupos, qual muitos aqui talvez façam parte do WhatsApp, todos aqueles que negam a necessidade de nós nos arrependermos perante Cristo e de nos arrependermos de que Ele foi morto, foi crucificado, foi morto e ressuscitou. Deve ser visto esse tipo de amizade, esse tipo de conselho, esse tipo de relacionamento. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não se detém, não se assenta, não segue os caminhos dos maus. Antes o prazer dele está na lei do Senhor, e a lei é a palavra, mas Jesus é o verbo, aquele que se deleita em Jesus todos os dias. Este é bem-aventurado, este é feliz. Amados, concluo a mensagem da seguinte maneira. Os religiosos prenderam Jesus e decidiram matá-lo. Judas o perdeu, vendeu a Jesus. Pilatos não se rendeu a Jesus, antes lavou as suas mãos. E o povo não o reconheceu, não se arrependeu, mas sim, persuadidos pelos principais, pediram a sua crucificação. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus. Eu quero passar ao Kiko.